Sai, bichinho. Então, pessoal, vou fazer uma segunda aula desse assunto, que é bioeletrogênese, né? Que é a geração de eletricidade na membrana. Deu um tilt aqui, obrigado, desculpe. E a gente estava falando para vocês que essa geração de eletricidade na intenção de gerar um impulso nervoso para a condução dos estímulos. Todos os estímulos químicos, físicos, né? Dor, sensações de cócega, sensações de tato, auditivas, visuais, são transmitidas por vias nervosas através de uma eletricidade, né? Através da condução desta eletricidade. E eu quero mostrar para vocês como é que é produzida, tá? A princípio nós estamos vendo bem básico, tem umas coisinhas a mais, mas bem simplesmente como é que é conduzida. A gente viu que existe sim uma diferença de cargas elétricas entre as células e o meio externo. Células nervosas e células musculares que fazem isso. E que dependendo do tipo de estímulo, se é um estímulo menor ou um estímulo mais abrangente, nós vamos ter a resposta, né, a geração de uma resposta ou não. Aqui está mostrando apenas que não foi capaz, teve a sensação, a célula até foi estimulada, mas não chegou a um limiar para aquela abertura dos canais de sódio, que a gente falou mais adiante, né? Então, ocorre aqui, ó, isso que a gente chama de despolarização, que é aquela fase em que começa a mudar os polos da célula, ou seja, ela está negativa e começa a entrar carga positiva. Então, ela começa a despolarizar, ela perde o seu polo negativo. Tá? E quando ocorre a despolarização, essa parte que é a despolarização, gera-se o potencial de ação. Bom, essa imagem aqui era só para mostrar para vocês, né? Que em repouso, então, ela fica dessa forma. A face interna da célula, o meio da célula é normal, né? Mas a célula internamente da face da membrana é negativa em relação ao seu exterior, que é positivo. Deixa eu falar um pouquinho aqui, daí a gente está falando dos canais de sódio, que eu vou voltar a explicar, né? Então, antes de mais nada, né, só para lembrar que todos os íons que nós conduzimos dentro e para fora, né? Para dentro é efluxo, para fora não, contrário. Para dentro influxo, para fora efluxo, né? Então, eu posso falar esses termos aí. Então, quando a gente faz um influxo, ou seja, joga íons para dentro, o efluxo joga íons para fora da célula, nós vamos usar canais iônicos. E esses canais, tem canais que estão sempre abertos, e existem canais voltagem independente. Tá? Então, para sódio, existem canais sempre abertos. Também existem canais voltagem independente. Para potássio, tem canais sempre abertos. Também existem canais voltagem independente. Potássio, cálcio, fósforo, todos os íons vai ser quase a mesma coisa, e todos os íons, cada um anda pelo seu canal. Sempre, depois a gente vai ver lá em cardiovascular, que o cálcio é um íonzinho meio metido, às vezes ele aproveita que ele consegue passar pelo íon os canais de potássio e acaba usando esse canal também, mas por pouco tempo. Mas isso é mais para adiante. Mas normalmente um íon entra, sai e entra, ou seja, utiliza como transporte transmembrana o seu canal específico, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho desse tipo de canal voltagem dependente, ou seja, ele depende de uma voltagem para abrir. É a mesma coisa que a chave, a porta da casa de vocês, depende de uma chave específica para abrir. Aqui a chave específica é a carga elétrica. Quando chega na carga elétrica X, abre, tá? Bom, então lá dentro da célula nós temos uma diferença negativa em relação ao meio externo. E essa diferença fica em aproximadamente menos 70 milivolts. Essa é a diferença de carga elétrica. Tá? Então, em repouso, essa célula está em menos 70 milivolts. E em repouso, seus canais estão todos fechados. Não está aparecendo aqui o do potássio, mas depois vocês vão ver que ele também está fechado. Os canais estão inativados, estão fechados. Tá?
Sendo assim, o sódio que está em maior concentração do lado externo, por diferença de concentração, não consegue passar por difusão. Ele está em maior concentração do lado de fora, mas não consegue entrar na célula, mesmo tendo maior concentração, mesmo se ele pudesse passar por difusão, porque o canal específico para ele está fechado. Ele não consegue passar pela membrana lipídica, ele tem que usar canais proteicos. Tá? Bom, e esse estímulo for capaz de chegar ao limiar de carga elétrica para a abertura do canal de sódio, o canal de sódio abre. Quanto é que é esse limiar? Mais ou menos, como está ali embaixo, menos 50 milivolts. Quando a carga elétrica chega nessa faixa de menos 55, menos 50 milivolts, os canais de sódio se abrem. Alguns vão abrir a menos 49, outros a menos 51, é uma média, tá? Mas fica nessa média aí de menos 55, menos 50 milivolts, que esses canais de sódio se abrem, tá? Ele abre muito rapidamente, quase que instantaneamente. Quando chegou na carga, ele abre. Bom, abriu o canal, o sódio que está em maior concentração do lado externo, agora por difusão, ou seja, por diferença de concentração, consegue ir de onde tem mais para onde tem menos. Então, por difusão, ele entra, já que houve abertura, e aí, como está entrando uma carga elétrica positiva, cada vez mais o interior vai ficando positivo. Ele conseguiu chegar a menos 55, se entrar uma carga a menos 49, se entrar outra carga a menos 46, 8, 7, 6, assim vai, e vai indo, e vai subindo, né? Então, nós podemos imaginar um plano cartesiano aqui, nós vamos ver que a linha do x, né, e a do y, imaginando que o zero na intersecção desses dois pontos, lá embaixo menos 70, cada vez que vai entrando cargas positivas, vai subindo, até chegar no mais 30. Quando chega a mais 30, os canais de sódio começam o fechamento. Tá? Eles começam o fechamento em mais 30, mas é um fechamento mais lento, então vão fechando devagar, e muitas vezes isso aí vai a mais 35, mais 40, tá? Dependendo da quantidade de estímulo, da intensidade, melhor dizendo, desse estímulo. Ele consegue subir um pouquinho mais a carga elétrica, tá? Justamente porque a porta se fecha muito devagar, e enquanto está fechando, consegue passar alguém ainda. E aí volta de novo. Então, durante tudo o que acontecer na célula, que é de mais 30 até menos 70 de novo, ele está fechado. É incapaz de ser aberto, está inativado. Tá? Só vai abrir de menos 50 a mais 30. Durante qualquer outra carga, ele vai estar fechado. Ah, mas de mais 30 para menos 50. Não. Só no sentido de menos para mais. Do mais para menos ele está fechado. Certo? E já vamos ver por quê. Bom, como eu disse, o potássio também é menos 70, está fechado. Ó. Eu disse para vocês que todos os canais em repouso, menos 70 está fechado. Então, o potássio também está fechado. E ele vai permanecer fechado até que se fechem os canais de sódio. Quando é que fecha o canal de sódio? Lá em mais 30, né? Ó, você fecha, fechado em mais 30. Então, o potássio está fechado em menos 70 até mais 30. Tudo que está acontecendo na célula de menos 70 a mais 30 não é por causa do potássio, sim somente por causa do sódio. O que o sódio fez? Veio um estímulo, abriu os canais de sódio, né? E o sódio entrou por difusão. Ele não tinha escolha, ele foi por difusão, transporte passivo, sem gasto de energia. Então, por difusão ele entrou. Quando chegou então a mais 30, fecham-se os canais de sódio, fecham-se os canais para o sódio, fechou, né, em mais 30, e aí abrem-se os canais de potássio, né, voltagem dependente também, ele depende dessa voltagem, então ele abre em mais 30. Só que ele abre devagar, ele abre lentamente. Ele vai abrindo e vai forçando o potássio passando, porque dentro da célula tem muito maior concentração de potássio do que fora da célula. Ora, por difusão, vai de onde tem mais para onde tem menos. E quando está saindo uma carga elétrica positiva, a membrana que estava a mais 30 ou mais 40 começa a ficar cada vez menos positiva. Está saindo positivo e fica menos positivo, ou seja,
Estava mais 30, agora vai ficar mais 29, mais 28, mais 27, 26, 25, 20, vai caindo porque está saindo o potássio, vai caindo. Né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 7, 0, menos 1, menos 2, menos 3, vai baixando até chegar novamente a menos 70, ou como está aqui, menos 80. Na verdade, realmente acontece, ele ir a mais baixa ainda a negatividade do que o inicial, que a gente chama de hiperpolarizar. Tá? Já vou explicar todos esses termos num outro desenho que tem lá. Então, ele hiperpolariza. Essa hiperpolarização é justamente para evitar que ela volte a funcionar logo em seguida. A gente vai ver por quê. Tá? Só um pouquinho. Então, ocorre a abertura lenta, né? E o fechamento também é lento, então por isso que vai saindo muito mais potássio e chega a menos 80. Tá? Então, aqui nós vamos fazer de novo isso que eu falei. Então, assim, as células excitadas estão em repouso em atividade, geram e propagam impulsos elétricos denominados potenciais de ação. Então, está aqui o neurônio, né? Já falando antes de falar em neurônio, praticamente dito, e células nervosas, o que está mostrando o corpo neuronal, os dendritos, o axônio e os pés terminais, que parecem uns pezinhos de rã. Né? Esse neurônio, então, mostra que o potencial de ação vai do corpo em direção aos pés terminais, sempre no sentido do corpo aos pés terminais. Não consegue fazer o contrário. Então, por exemplo, se nós temos um neurônio que está trazendo informação lá da ponta do dedo para a medula óssea, ele está com o corpo dele próximo à ponta do dedo e os pés na medula óssea. Então, ele faz esse movimento de lá para cá. Mas e para aí a resposta? Bom, é outro neurônio no sentido inverso. Então, nós temos sempre uma via nervosa sensitiva independente da via nervosa motora. Tá? Elas podem correr juntas, paralelas, mas uma faz uma coisa e a outra faz outra. Um fio leva a energia para lá e o outro fio traz a energia para cá. Bem, então, em repouso, a gente viu que a nossa célula é assim. Tinha lá aquele desenho, né? Esse desenho aqui. Ele está aqui, ó, esse desenho aqui. E eu fiz esse desenho aqui. Então, em repouso, nossa célula está com a face externa, com cargas positivas, e a nossa face interna está com cargas negativas. Na verdade, isso que eu falei está errado. Tá? Por quê? O sódio e o potássio são íons monovalentes positivos. Nenhum deles é negativo. Como é que dentro vai estar negativo? Na verdade, não é que esteja negativo dentro. Ele é menos positivo que face externa. Só que eu não tenho como colocar aqui uma figura menos positiva, né? Um desenho, um sinal. Então, por convenção, né, para facilitar a compreensão, se usa sinal negativo internamente. Mas, na verdade, aqui tem menos carga positiva do que do lado externo, que tem mais carga positiva. Tá? Mas aqui tem... Então, em relação, então, a essa carga elétrica, se diz, então, que a face interna é negativa. Então, em repouso, isso aqui, ó. Em repouso, se diz que essa célula, então, é polarizada. Se vocês pegarem uma pilha, uma bateria, essas de brinquedos, essas pilhazinhas, você vê que tem um polo positivo e um polo negativo. Né? Tem uma pontinha dela que é mais e tem um outro ladinho que é menos. Então, como ela tem polos, né? A gente diz que em repouso uma célula está polarizada. Ela tem um polo positivo, um polo externo positivo e um polo interno negativo. E em repouso ou polarizada. Tá? A gente vai usar bastante. Uma célula está polarizada. Bom, ela está dormindo, ela está em repouso, ela não está em atividade. Bom, se chegar assim, e em repouso, então, né, o potássio fica guardado dentro da célula e o sódio fica guardado do lado de fora, certo? No interstício celular. Bom, veio um estímulo. Seja lá picadinha de mosquito, como a gente falou ontem, seja outro estímulo qualquer, chega esse estímulo. Se esse estímulo for capaz de passar do limiar
né, ou chegar ao limiar para abertura de canais de sódio, ótimo, vai abrir canais de sódio. Agora foi um estímulo muito fraco, um pouco potente, né, e não chegar a este limiar, não vai abrir. O limiar tem que ser mais ou menos em cerca de 20 milivolts. Como assim? Em repouso, essa célula está em menos 70 milivolts. Os canais de sódio se abrem com menos 50 milivolts. Então, ali menos 20, menos 17, né, como eu digo, média, por aí, ou menos 20 milivolts, ele consegue abrir os canais de sódio. Mas se for o caso, se o estímulo for menor que esse menos 20, né, se menor que esse, não vai acontecer nada. Mas vamos pensar então que o estímulo foi capaz e provocou a abertura dos canais de sódio. Como a gente viu nos desenhos anteriores, vai abrir canal de sódio e o sódio por difusão, né? Então, sódio, então chegou o estímulo no limiar, né, abriu o canal de sódio e o sódio por difusão começa a entrar. O sódio está dentro. Tá? Começa a entrar. Quando o sódio começa a entrar, ó, no gráfico do plano cartesiano ele começa a ficar mais positivo. Tá? Ou seja, sódio entra e cargas elétricas positivas, esse cara aqui, carga elétrica positiva, entra. E agora a célula não tem mais polo. Ó, ela está positiva dentro e positiva fora. Foi desfeito o polo da célula. Então agora a gente diz que ela está despolarizada. Então a despolarização é o início, mostra para a gente o início da ação da célula, início da ação da célula, início da geração daquele nosso potencial de ação. Tá? Bom, veio o estímulo, provocou a abertura do canal de sódio, o sódio entrou, despolarizou a célula. Então a célula estava despolarizada e agora está despolarizada. Tá? Então aqui na figura a gente consegue ver ó, que ela está despolarizada. A despolarização é rápida porque os canais de sódio se abrem rapidamente. O canal abriu rápido, o sódio entrou, ó, e aí despolariza rapidamente. Tá? E vai entrando sódio, vai entrando sódio, vai entrando sódio, alterando a carga elétrica da membrana, alterando a carga elétrica da membrana, né? E aí vai chegar uma hora que os canais de sódio se fecham no 30 e os canais de potássio começam a se abrir. Se abre lentamente, vai abrindo. Quando ele vai abrindo, está saindo o potássio. Vai abrindo, está saindo o potássio. Está saindo o potássio e está saindo cargas positivas de dentro da célula. Uma carga positiva está saindo. Então, ele está ficando menos positivo. Então, começa o início da repolarização. Ele começa a tentar ter polo novamente. Né? Então, de novo, estava em repouso ou polarizada. Vem um estímulo, o sódio entra, despolariza a célula, tá? Inicia a despolarização. Quando chega a mais 30, abrem-se os canais de potássio, o potássio sai, né? O potássio sai, e aí a célula começa a se repolarizar, começando a voltar ao normal. Está começando a voltar. Polos tem. Por que não se diz que ela volta a ficar polarizada? E sim repolarização, ou repolarizando, né? Por quê? Porque as cargas de íon estão inversas. Aqui no início, em repouso, o potássio está dentro, o sódio está fora. Agora, no gráfico 3 aqui, o sódio está dentro e o potássio está fora. Então, não estão 1 e o 3 não estão iguais. Então, por isso que eu não posso dizer que aqui é polarizado, aqui é repolarização. Tá? Então, aí vai saindo o potássio até que ele começa a fechar. Vai saindo e a carga vai ficando menor, 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 até que ele começa a fechar. Como ele fecha também bem devagarinho, né, bem mais lento ainda que o de sódio, ele acaba por sair mais potássio do que precisava. Estava em menos 70, foi lá menos 80, menos 80 e poucos. Né, e depois ele consegue voltar ao normal. Esse roxinho aqui é um período refratário. Um período que não adianta estimular, que ela não vai responder, ou precisa de muita força para responder. Tá? Então, estava polarizada,
despolarizou pela entrada pelo influxo de sódio, está repolarizando pelo efluxo de potássio. E agora, para colocar as cargas em local certo, ou seja, botar os íons novamente em seus respectivos locais, tem a bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio vai jogar 3 sódio constantemente para o lado de fora, que é os vermelhinhos, e colocar 2 potássio para dentro, que é o azulzinho. Os verdinhos é o ATP que está sendo quebrado, né? Usa energia, então é uma bomba ativa. Então eu pego o sódio que estava dentro, joga para fora, pega o potássio que estava fora, joga para dentro, e assim, o potássio entrando, né? E o sódio saindo, a gente volta à célula 1 novamente. Esse número 5 está igual ao número 1. Tá? É a mesma coisa. E elas têm novamente repouso ou novamente polarizada. Agora sim, ela consegue receber um novo estímulo. Se aquele primeiro estímulo que foi dado aqui for dado aqui, não vai mudar nada. A célula já está começando a despolarizar, ela já vai atuar. Se aquele estímulo for dado aqui, nesse momento, não vai mudar nada, porque a célula não vai responder, ela já fez a ação, ela está retornando ao repouso. Uma célula, para ser estimulada, ela deve estar em repouso e polarizada. Tá? Senão ela não responde. Por que não vai responder aqui ou aqui? Porque se o estímulo conseguir fazer abrir os canais de sódio, o sódio já está dentro. Por difusão, por transporte passivo, o sódio não vai entrar. Tem sódio demais dentro já. Não vai entrar. Né? O sódio não vai conseguir fazer esse influxo, porque ele já está lá dentro. Então não adianta nada. Então, o que eu falei é isso aqui, ó. O potencial de ação. Né? O que é o potencial de ação? É o evento elétrico transitório no qual ocorre a completa inversão da polaridade da membrana. Quais são as etapas do potencial de ação? A despolarização, o ápice, que é o momento da ação da célula, a repolarização e a hiperpolarização. Esqueci do repouso, que é o primeiro repouso, despolarização, repolarização e hiperpolarização. Tá? Repouso, despolarização, momento da ação, repolarização, hiperpolarização. Certo? Se eu der um estímulo e ele for capaz, aqui em pretinho, de provocar a abertura dos canais de sódio, nós vamos despolarizar a célula. E aí é aquela coisa do tal do evento do tudo ou nada. Ou despolariza ou não despolariza. Não existe meia despolarização. Eu vou despolarizar só um pouquinho ali e já volto. Não, não tem isso. Não tem como despolarizar metade. Se provocou despolarização, todas as células vão despolarizar. Naquele órgão, naquele tecido, enfim. Se a carga elétrica foi capaz de provocar a abertura do canal de sódio, o canal de sódio vai despolarizar, a célula vai abrir, a célula vai despolarizar. Nós dizemos, abre só metade dos canais de sódio e não tem, todos abrem. Então, é 8 ou 80. Ou vai ou não vai, é tudo ou nada. Ou despolariza ou não despolariza. Se o estímulo inicial chegar a este limiar, despolariza. Agora, se for um estímulozinho fraquinho, chega só até aqui, não, volta ao normal, vai embora. Vem outro estímulozinho. Lá que nós falamos no semestre que vem em motilidade do esôfago, motilidade gastrointestinal, no esôfago existem umas tais ondas lentas, né, que fazem o nosso trânsito digestório. As ondas lentas são ondas que não chegam a despolarizar. Tem um esqueminha lá que gera ondas fraquinhas. E essas ondas são sim, elas não chegam a despolarizar. Elas são formadas e alcançam uma voltagem menor que o limiar para a despolarização. Então fica transitoriamente assim, fica que vai, toda hora está saindo, cada cerca de 10, 15, 20 segundos tem uma ondinha no esôfago, bem fraquinha. Na verdade, não acontece nada visualmente no esôfago, não enxerga ele contraindo, não enxerga ele fazendo nenhum tipo de ação mecânica, é a eletricidade só que está passando, porque a célula não está sendo estimulada, então o esôfago fica assim, ó.
Aí quando vocês deglutem, comem uma colher de arroz, o arroz estimula a mucosa, cutuca a parede do esôfago, e aí você soma aquele estímulo do arroz com a ondinha e ocorre a desvalorização. E aí sim tem uma onda que vai conduzir o conteúdo do esôfago à frente. Tá? Então, só dando um parênteses aqui para vocês verem que às vezes tem um estímulozinho que fica só transitório que a gente nem sabe que ele tá. Tá? Vamos ver o que tem para frente. Bom, de novo, né? Ó, a despolarização está em repouso aqui embaixo. A despolarização ocorre com a abertura dos canais voltagem sódio, voltagem dependente. Né? A repolarização é a abertura dos canais potássio, voltagem dependente. Certo? E aqui nesse momento, os canais estão fechados. Então, vai fechando os canais. Eu acho que aqui tem uma imagem melhor para mostrar. Vamos ver o que está escrito aqui. É o que está lá, né? A abertura de canais é sódio, influxo entre sódio despolariza. É o que eu falei até agora, o influxo defavorável pelo gradiente químico do íon e gerando gradiente elétrico. O influxo dos cátions inverte completamente a membrana, a polaridade da membrana, então ela fica despolarizada, não tem mais polo. O potássio então sai, né, repolariza. O efluxo é favorecido pelo gradiente químico do gradiente elétrico, ou seja, tem mais potássio dentro que fora, sai, ele vai em direção onde tem menos. Né? Como você fecha esses canais, com o fechamento dos canais é lento, com a hiperpolarização, aquela passadinha lá para baixo. Tá? E o repouso é retornado, depois recuperado pelas bombas de sódio e potássio, que faz com que as cargas dos cátions voltem a ser estabelecidas, cada um vai para o seu lugar certinho. Tá? Estava aqui a figura que eu queria mostrar. Então, ó, aqui teve um estímulo 1, um estímulo 2, que não chegaram a alcançar o limiar. Ó. Eles foram sublimiares. Eles não alcançaram o limiar. Tá? Veio um estímulozinho, o mosquitinho sentou, aí veio outro amigo dele, foi conversar, 2 mosquitinhos. Então vocês nem estão sentindo, estão os dois ali batendo papo no braço de vocês. Aí eles resolvem fazer um lanchinho. Eles resolvem fazer um lanche, eles picam, né? E aí você sente. E aí desencadeia a sensação da dor, a sensação da picada do mosquito, enfim. Daí, como eu disse, um evento é tudo ou nada. Ó, o 1 e o 2 não causam potencial de ação. Já o estímulo 3, né, foi linear. Ele conseguiu chegar nesse limiar. Ele causa, então, um potencial único. Né? Ele causa esse potencial. Pode ser que os dois piquem, não vai causar 2 potenciais, é um só. Porque não tem como causar 2, a célula já está despolarizada. Né? E um estímulo supralimiar causa mais de 1 PA sem alterar a amplitude. Aí nós vamos ver, que a gente vai ver depois, que ele vai se acumulando até que estabilize, né, que forme a tetania. Uma vez iniciado, é impossível fazer com que pare. Então, por isso que eu disse, tudo ou nada. Ou vai ou não vai. E depois que começou, não tem como parar. Para. Não, já foi. E é aqui que eu tinha falado do tal de período refratário. O que é período refratário? Do refratário é aquele local, aquele momento a geração do potencial de ação que não adianta gerar estímulos ou dar estímulos nessa célula. Aqui estão dando estímulo, tá? Estímulos limiares que eram capazes de provocar a despolarização, mas a célula já está despolarizada. Se eu der um estímulo e provocar a despolarização, eu vou ter um momento que a célula não vai responder. Não adianta, eu posso fazer o que eu quiser, botar uma cadeira elétrica na célula e dar um monte de choque nela. Não vai acontecer nada, porque os canais de sódio já foram abertos, o sódio já entrou. Por mais que esse estímulo pudesse fazer a abertura do canal de sódio mesmo, mas não vai poder, porque o canal vai ser só se abre do menos 50 em direção à positividade, e ela está vindo dando positividade em direção à negatividade, né? Ele está descendo e ele abre aqui para subir. Né? Por mais que, mas digamos que conseguisse fazer isso, não vai conseguir botar o sódio para dentro, porque o sódio já está lá dentro. Então não vai ter como despolarizar mais. Já abriu a porta, cara, né? O ônibus parou na parada e o ônibus está lotado. Vocês estão na parada, agora assim, tem 100 pessoas onde cabe 40. Vocês não vão entrar no ônibus nem que queira. Né?
Por mais que a porta do ônibus até abre, o motorista fica olhando para vocês, não tem como entrar. Então, existem dois tempos no período refratário. O período refratário é um período que a célula não vai ser estimulada. É um período que a célula fica refratária a estímulos, ela não responde ao estímulo. Tá? Então, existe um período refratário absoluto e relativo. Gente, na verdade, isso aqui é para encher linguiça. Na verdade, tá? É só teoria que não serve para nada. Alguém fez esses cálculos, né? Chegou isso aqui. Mas eu vou mostrar só para vocês saberem que existe um dia para vocês lerem. Tem que saber isso aí, gente. Não vai mudar nada na vida de você saber que tem um período refratário absoluto ou um relativo. Nos dois é a mesma coisa. O período refratário ele não responde. Tá? O que acontece? Qual é a diferença do relativo para o absoluto? É que no absoluto ele não responde mesmo. E o relativo pode ser que responda. Como assim? Ó, vou achar um aqui, ó, tá? O que aconteceu aqui? Aqui, ó, daqui, vamos pegar aqui, ó, desse quadrinho, tá? No final desse quadrinho, ó, daqui, ó, para lá, daqui, para lá, daqui até o início, é o período refratário absoluto. Não adianta jogar cargas elétricas, não adianta estimular que não vai responder. Não tem como. Agora, daqui até aqui, ó, esse tempo da hiperpolarização é o período refratário relativo. Como assim? Se eu der aqui no início aqui está menos 65 para menos 50 é 15, né? Então, para despolarizar, eu preciso de um estímulo de 15. Se eu der aqui no início um estímulo de 15 milivolts, esse estímulo vai ser capaz de provocar a abertura, certo? Tá. Agora, se eu pegar esse mesmo estímulo, 15 milivolts, e der aqui, que está em menos 80, não vai abrir. Então, o que acontece no período refratário relativo? Ele pode até responder, mas tem que dar estímulo muito mais potente. Tem que dar um estímulo muito mais potente. Tá? Por quê? Porque ele está muito mais negativo. Certo? Bom, dessa parte, eu preciso que vocês tenham compreendido pelo menos bem o que significa um estímulo limiar, o que significa um estímulo sublimiar, né? Como ocorre a despolarização e como ocorre, então, a repolarização, né? A hiperpolarização e o repouso novamente, ou seja, a despolarização é pela abertura de canais de sódio, a repolarização é pela abertura de canais de potássio. A hiperpolarização se dá porque os canais de potássio fecham muito devagarzinho e sai muito mais potássio que ele necessitava. Então ele hiperpolariza, ele fica mais negativo que no início. E o repouso novamente é reestabelecido pela bomba de sódio e potássio. Certo? Dúvidas nessa parte? Se não compreenderam, agora compreende, daqui um dia, dois, uma semana, não me chama, me pergunta no WhatsApp, me pergunta por e-mail, me pergunta como vocês quiserem. E se quiser perguntar agora, também pergunte, tá? Bom, já que nós temos tempo, de 15, já que nós temos tempo, vamos falar do famigerado, né, neurônio. Fala da célula nervosa ou neurônio. Eu até mostrei uma figurinha de neurônio que estava mais anterior ali, mostrando o caminho do potencial de ação nesse neurônio. E aqui tem um neurônio básico comum, que você já deve ter desenhado lá no ensino básico, no ensino médio, né? Que está aqui, então, tem o corpo neuronal, isso aqui é o corpo do neurônio, é a célula propriamente dita, né? E a célula, como toda outra, tem núcleo, tem organelas no seu citoplasma, né? E tá ali o núcleozinho, que é o cérebro da célula. Aqui está o corpo neuronal. Os dendritos, que nada mais são que são prolongamentos desse corpo, que é uma região sensitiva do corpo, então as informações para ele vão entrar por aqui. A sensibilidade, a sensação, a percepção desse neurônio é pelos dendritos.
tá? E uma projeção muito mais longa chamada axônio, que é por onde passa, né, essa informação que ele recebe e é conduzida à frente até o próximo neurônio, até o próximo tecido, enfim. Né? Notem que este neurônio do desenho tem a tal bainha de mielina, que é essa coisinha azul mais escura aqui. Essa bainha de mielina nada mais é que essa tal de célula de Schwann enroladinha. É como fazer uma célula, uma panqueca. Imagina uma panqueca, tá? Uma panqueca. Aí vocês botam uma salsicha no meio da panqueca, né? Que é o axônio aqui. E enrola essa salsicha como se fosse um rocambole. Né? Aquilo é a panqueca, é a célula de Schwann. E ela enrolada sobre o axônio é a bainha de mielina. Tá? A bainha de mielina nada mais é do que as células de Schwann enroladas sobre o axônio. Tá? É isso, o resto vamos falando mais adiante. Bom, o que é isso aqui? Para que tem essa bainha de mielina? Este neurônio é mielinizado. Ele tem bainha de mielina. Existem neurônios que não têm bainha de mielina, então são desmielinizados. O neurônio, gente, é uma célula nervosa, uma célula elétrica. A função dele é conduzir impulsos elétricos, que é o potencial de ação. Conduzir esses estímulos elétricos. Vocês têm na casa, vocês também redes elétricas. Né? Assim como nós temos redes elétricas no nosso corpo, que são as redes neuronais. Agora vocês imaginam vocês pegarem uma dessas redes elétricas sem bainha de mielina, ou melhor, desencapado. Pega um fio da televisão, o fio do computador, desencapado, sem aquele plástico protetor, né, ao redor do fio elétrico. Vocês vão tomar um choque. E nada mais é do que isso aqui. Essa bainha de mielina é um isolante elétrico. Ela serve para que o estímulo, ao ser conduzido, seja liberado unicamente nos pés terminais e não nas células que estão do lado aqui. Já viram falar, já devem ter visto, de algumas doenças degenerativas, como, por exemplo, o Parkinson, o mal de Parkinson, que a pessoa não tem um controle motor muito bem dos seus membros, principalmente os membros superiores, o braço, né? Ficam tremendo. O que acontece, por exemplo, no mal de Parkinson? Ocorre, dentre outras coisas, uma desmielinização. Então, o estímulo que a pessoa está parada, ela sentindo de temperatura na mão, está sentindo estímulo, pressão, temperatura, frio, calor, que você sente, frio pela pele, calor. Esse estímulo que elas estão percebendo na periferia, ao ser conduzido para a medula, ele não vem, então, por uma bainha de mielina. Aliás, ele não vem pelo neurônio mielinizado. Esse neurônio tem algumas regiões que está desmielinizado. Então, ele vai dando choquezinho. E dá choquezinho no músculo que está aqui do lado, dá choquezinho no outro músculo que está do lado. Então, cada vez que a pessoa percebe um estímulo, ou vai tentar movimentar, né, uma ordem motora, acontece a mesma coisa. Ele não tem coordenação, treme, porque os outros tecidos ao redor também estão sendo estimulados sem motivo nenhum. Quer dizer, o motivo existe, mas sem necessidade nenhuma. Eles não tinham necessidade de ser estimulados. Tá? Então, esse aqui é um neurônio comumzão, básico, aqui é o mesmo neurônio, né? Tá aqui, ó. Como eu disse, ó, a informação entra pelos detritos e vai em direção aos pés terminais. Tá? E aqui deve ter outro corpo de neurônio e assim sucessivamente. Olha que bonito esse desenho. Né? Como é que está propagando os estímulos elétricos na célula nervosa. Então, tá os eventos que a gente viu. Ó. Então, tá. Aqui está a membrana, o meio externo e o meio interno. Cargas elétricas trocando, despolarizando. Aqui já está repolarizado. Né? Então, tá em repouso, tem um estímulo, despolarizou essa parte, está despolarizando e levando a informação adiante. Então, o estímulo vai sendo conduzido à frente. Aqui está o corpo do neurônio, vai estar por aqui. Ó. Os pés terminais aqui. Então, o impulso nervoso, ó,
O impulso nervoso vai unidirecional. Ó, o impulso nervoso está indo numa direção só,